Boa noite, irmãos da paz. Mais uma célula, mais uma oportunidade nos foi dada hoje para aprendermos um pouquinho mais sobre o Senhor, já aprendemos um pouco mais sobre a sua palavra e que todos nós estejamos com o coração aberto para recebermos aquilo que Ele tem para a minha vida e para a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Que eu possa ser boca do Senhor nesse momento, para trazer para a minha vida, para a vida de vocês, aquilo que o Senhor quer. Em nome do seu Filho Jesus que eu peço e agradeço, Pai. Amém. Amém. Hoje o texto da nossa célula é a fé que supera as más notícias. E quando a gente vem falando de má notícia, né, tempo mais propício para isso, para recebermos más notícias. A todo tempo a gente liga a TV, é algo ruim. A gente sai ali no meio da rua, tem algum comentário ruim. E pelo WhatsApp, pelas redes sociais, seja onde for, nós estamos rodeados de más notícias o tempo todo. Então, essa palavra ela é mais do que propícia para nos ensinar como nós devemos agir diante dessa situação. E o texto que nós vamos ler está em Marcos 5:35. Marcos 5:35, ele vem falando sobre a filha de Jairo. Está escrito assim: Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. A gente vai relembrar um pouquinho da história de Jairo e o que acontece. Ele, quando vê que a filha dele está doente, que está mal, ele já vai atrás de quem ele sabia que poderia fazer algo, que era Jesus. E Jairo era um chefe da sinagoga, um homem bem conhecido, né? Mas ele não ficou preocupado com quem ele era, o que as pessoas poderiam pensar e falar sobre ele. Ele queria saber dele, da família dele, da casa dele. E muitas vezes a gente tem vergonha de orar por uma outra pessoa. Muitas vezes nós nos sentimos envergonhados de nos declararmos como cristãos. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar para uma outra pessoa que o mesmo Espírito Santo que está na minha vida pode estar na sua. O mesmo Pai que cuida de mim pode cuidar de você. Então muitas vezes a gente tem vergonha de anunciarmos a palavra do Senhor. Essa é a primeira lição dessa noite. Para a gente não ter vergonha. Pelo contrário, nós devemos ter muito orgulho. Nós devemos ter o coração alegre, confiante, por sabermos quem somos em Cristo. Amém? Voltando, o Jairo, então, ele não se envergonhou. Ele foi atrás de quem ele sabia que poderia trazer o socorro para ele. E quando ele chega em Jesus, o texto vem falando que ele suplicou, que ele falava para ele assim, para Jesus: olha, impõe a sua mão sobre a minha filha, eu sei que ela vai ser curada. Está aqui no início, no 23, fala assim, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e põe a mão sobre ela para que ela sare e viva. Então, Jairo conhecia o poder de Jesus, sabia do que o Senhor poderia fazer. E aí, se a gente ler aqui no 24, fala assim: Jesus foi com ele. E esse texto, e Jesus foi com ele, do estudo todo, foi o que mais me chamou a atenção ontem, quando eu estava estudando com o Zé. Que ele começou a caminhar com Jesus. Diante daquele problema da filha dele, diante de toda a insegurança, diante de todos os problemas e tudo mais, sabendo que a filha dele poderia morrer, e mesmo assim, foi lá, ficou ali com Jesus, caminhou com ele, para poder ir até a casa. Só que no meio do caminho, imagina Jairo a alegria quando ele começou a caminhar com Jesus, e Jesus se declarou ali que ele estaria indo ao socorro dele, que estaria ajudando. Imagina a alegria de Jairo de receber essa boa notícia.
E aí ele começa a caminhada. Só que nesse caminho, na caminhada ali, a multidão estava toda junta. E uma mulher vai e toca Jesus, Jesus para e quer saber quem é que tocou ele. Agora a gente imagina Jairo todo afoito de querer ir para casa, de querer ver a filha curada. Jesus para no meio da multidão e quer saber quem é que cuidou, quem é que tocou nele, aliás, desculpa. E aí Jesus faz a cura da mulher do fluxo de sangue. Jesus cura aquela mulher na frente de Jairo. Eu acredito, não está escrito na palavra, que o coração de Jairo deve ter ficado muito... Vamos para minha casa, minha filha, né? Está precisando do Senhor. E ao mesmo tempo que o coração de um pai estava ali, ao mesmo tempo ele estava vendo aquela mulher sendo curada. Imagina nessa caminhada com Cristo, vendo isso, o quanto isso fortaleceu a fé dele. Viu aquela mulher sendo curada. E aí quando vem a má notícia, seu Jairo, olha, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Aí a notícia triste, a notícia ruim chegou para Jairo. Só que Jairo olhou a Cristo. Ele não olhou para as pessoas, ele não começou a chorar, ele não começou a se lamurar, ele não começou a falar, olha, o senhor demorou, se o senhor tivesse ido direto, minha filha não teria morrido. Ele não fez nada disso. O texto fala aqui, que no 36, mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Quantas vezes que o Senhor fala para nós, através da vida de um irmão, através de um louvor, através da palavra, através do culto, através da célula, seja onde for, o Senhor fala para a gente assim, não tenha medo, tenha fé, segue em frente, não fique ouvindo as notícias ruins, não fique dando atenção para o que as pessoas estão falando lá fora, escuta o que eu estou falando para você, presta atenção em mim, que eu vou cuidar de você. E quantas vezes a gente sai daqui, paramos de caminhar com Cristo e começamos a olhar o que o mundo está falando, começamos a deixar com que as notícias ruins lá de fora entrem no nosso coração, tirando a nossa paz, tirando a nossa tranquilidade, tirando a nossa alegria, porque nós começamos a duvidar do que o Senhor é capaz. O Senhor é que foi capaz de ressuscitar, de curar cego, de parar o mar, de fazer tanta coisa, de abrir tanta coisa. E Ele não vai ser capaz de cuidar desse problema que você e eu estamos passando nesse momento? Sabe que nosso problema é tão maior do que a morte da filha desse homem? Só que nosso problema é tão maior que a morte de Lázaro? 4 dias. Será que nosso problema é tão grande assim que o Senhor não pode tratar, que o Senhor não pode cuidar, que nós não podemos entregar na mão dEle? Será? Se você pensa dessa forma, que o problema que você tem é tão grande, que ninguém pode dar jeito, é porque você não conhece o amor de Deus. Você não conhece Jesus. Porque se conhecesse, você não teria dúvida. E quando a gente vai lendo um pouco mais, Jesus ele se despediu daquela mulher, os empregados já deram aquela notícia, e eles foram em frente. Jairo, mesmo sabendo que a menina estava morta, mesmo assim ele não virou e falou assim, agora não adianta mais. Ele seguiu em frente com Jesus, mesmo diante daquela notícia. E é necessário que a gente faça isso, indiferente do que falam para nós. É necessário que a gente continue caminhando lado a lado com Cristo, sem medo no coração. Amém? E dessa história toda, nós tiramos aqui 3 pontos. Primeiro, que a fé supera as más notícias. Nos mostra que Jesus se importa com o sofrimento do homem. Jesus, ele se importou com a notícia. No 36 já fala, mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo. Quer dizer, não se importou com a coisa ruim, mas ele se importou com a situação de Jairo e da filha. E Jesus se importa com o que você está passando, com o que a sua família está passando, pelo que todos nós estamos passando nesse momento. Ele se importa conosco. Isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. O coração de Jesus estava movido por compaixão e pela dor daquele homem. E da mesma forma, ele tem, seu coração também tem
compaixão, tem amor por todos nós também. Amém? A mesma palavra que foi liberada para Jairo, ela também é liberada para todos aqueles que recebem as más notícias. Não tenham medo. Essa é a primeira parte. Segunda lição que nós tiramos. A fé que supera as más notícias nos ensina que Jesus renova a esperança de dias melhores. Se a gente ler aqui em Marcos, no 38 ao 39, está escrito assim: quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Imagina só, no meio de toda aquela confusão, todo mundo chorando, tudo mais, Jesus entra, fala uma coisa, e será que naquele momento todos creram naquilo que Jesus falou? O pai, eu tenho certeza que acreditou. Mas será que os outros também acreditaram? Ou será que viraram e começaram a caçoar? Se a gente lê no 40, eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Vimos aqui a prova de que muitas vezes vai chegar notícias para nós, notícias que são totalmente contrárias ao que o mundo está falando. E pode ser que as pessoas que estejam ao seu redor comecem a caçoar de você. Começam a falar, começam a duvidar e querer colocar dúvida também no seu coração. Mas se eles pensam dessa forma, aquilo que eu falei ali atrás, é porque não conhecem o amor de Jesus. Porque se conhecessem quem é Jesus, do que ele é capaz, se conhecessem Deus da forma com que nós conhecemos, sabendo que ele nos ama tanto, mas tanto, que deu seu Filho por nós, para nos salvar, para nos levar para perto dele novamente, para nos dar uma nova oportunidade de vida. E vocês acham que vai ser por conta dessa situação ruim que o mundo está vivendo hoje, que é só notícia ruim o tempo inteiro, que Jesus se esqueceu de nós, que Jesus não quer saber, que não tem mais compaixão de nós? Não. Jesus continua caminhando conosco. Mas nós temos que crer, indiferente daquilo que estão falando lá fora. Nós não temos que dar ouvido. Fazer como o Jairo fez. Estavam falando, estavam zombando. Não faz mal. O problema deles. Eu sei quem é esse homem que está aqui na minha casa. Ele sabia. E nós também. Amém? A terceira parte é: a fé que supera as más notícias nos ensina que os planos de Jesus, são melhores que os meus. Se nós lermos na parte 40, aqui a gente continuar, depois que Jesus pediu para que todos saíssem, ele pegou a mão da menina e disse: Talita, cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Jesus ele não tinha o plano apenas de curar. O plano do Senhor é de trazer vida para essa menina. E muitas vezes a gente pede algo pequeno, o Senhor quer muito mais para nós. Às vezes nós pedimos uma cura de algo que está doendo, que está machucando, mas o Senhor não quer apenas a cura, Ele quer trazer vida. E a vida ela é diferente da cura. A cura é só aquilo, aquela doença, só aquilo ali. Pronto, acabou, a vida não. A vida ela vem e nos enche de alegria, nos enche de esperança, nos enche de amor, nos enche de coisas boas. E é essa vida que vem do Senhor que nós precisamos da nossa vida, para nós, no nosso dia a dia. Essa vida que, sabe, que vai nos enchendo e que a gente quer mais e que as coisas estão acontecendo lá fora, mas a alegria dentro de mim continua. Aquela alegria que excede o entendimento humano. Aquela alegria que a gente fala assim: nossa, eu acordei tão triste, tão mal. Eu ouvi uma coisa que me deixou tão para baixo, mas de repente eu comecei a adorar, eu comecei a louvar, eu comecei a ler a palavra, eu comecei a meditar no Senhor, eu comecei a lembrar as coisas que o Senhor já falou para mim, eu comecei a lembrar das promessas que o Senhor tem para mim. E isso veio me enchendo, veio me trazendo vida. E é isso que o Senhor quer trazer para nós, vida. Não vamos nos esquecer disso. Se a gente continuar lendo aqui, não importa o quão doloroso esteja o momento atual por causa das notícias ruins, Jesus tem um plano que é muito maior, um plano que é muito melhor para a sua vida.
Ele mesmo meteu um plano maior e melhor. Se nós lemos lá em Lucas, está escrito assim, Pai, se foi... poxa, gente, se não sou eu tirar do meu lugar, não sou eu, né? A Flávia tá rindo aqui perto, tá? Lucas 22. Sabe aquele negócio de marcar a Bíblia? Tô precisando de um daqueles lá, ó. Quem quiser ir fazer um pra mim, tá bem-vindo, tá bom? Lucas 22, 42. Vinte e dois, 42. Tá escrito assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus passou por grande sofrimento, por turbulência, passou por momentos ali que ele mesmo virou e falou, olha, se for possível, mas se não for, seja feita a sua vontade, Pai. E muitas vezes nós fraquejamos, porque nós pedimos para o Senhor para nos poupar de algumas situações, só que por alguma razão acontece em nossa vida. Talvez para nos provar, talvez para nos fortalecer, talvez para nos mostrar quem é o Senhor na nossa vida, talvez que aconteçam coisas que nos trazem tristeza, para que lá na frente a gente possa se sobressair em outra situação, mais fortalecido, talvez para a gente ajudar uma outra pessoa, não importa. O que importa é que, se nós sempre falarmos ao Senhor, que seja feita a sua vontade, nós não vamos errar, porque a nossa vontade é falha. Às vezes nós queremos coisas que para aquele momento está certo, mas lá na frente a gente vai ver que está errado, vai trazer sofrimento, vai trazer dor. Então, a palavra dessa noite é isso. Nós temos que ter fé para que possamos superar as más notícias. Nós precisamos nos posicionar ao lado de Cristo e não sair do lado dele. Para nada. Senhor, eu estou aqui com o Senhor. Vamos, para onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Para onde o Senhor quiser me levar, eu vou com o Senhor. Para onde... A prova que eu tiver que passar, se o Senhor estiver comigo, a gente vai passar. Como diz a Simone esses dias, né? Daquele louvor, quando o mar se abre, que se passa cantando, jubilando ao Senhor. É isso mesmo. Não importa o tamanho do problema, nosso Deus é muito maior. Amém? E tem uma frase que eu li aqui ontem que é assim, olha, eu achei linda. Fé não é para mudar Deus, nem para mudar as pessoas ao nosso redor e nem para mudar as circunstâncias. A fé existe para mudar a nossa vida. Portanto, use sua fé para mudar a sua vida e superar as más notícias que têm tentado lhe trazer dor, sofrimento, angústia e desespero. Essa é a boa notícia dessa noite. Que você não está só. Que tem um Pai amoroso, cuidadoso, que está ao seu lado. Quando a notícia ruim chegar, quando as coisas chegarem para tentar te derrubar. Não. Eu sei quem eu sirvo, eu sei para quem eu entreguei a minha vida. E eu sei quem é que luta por mim. E muitas vezes, quando nós fazemos isso, nós não vamos precisar fazer nada. Apenas ter fé, parar e esperar que é o Senhor que vai lutar a nossa luta. Amém? Que essa célula tenha falado com vocês, que essa ministração tenha, da mesma forma que trouxe para mim uma palavra de renovo ontem, me encheu novamente, graças ao bom Senhor, de alegria. Que essa palavra também tenha tocado vocês, que algo tenha sido tocado aí dentro e que vocês sejam fortalecidos em Cristo Jesus. Amém? Beijo, até daqui a pouquinho que a gente vai ali conversar agora. Beijo.